A história começa com um estudante do ensino médio chamado Takahata, que estava completamente entediado com a vida. Seu mundo estava limitado aos videogames. Essa era sua única salvação. No dia seguinte, ele vai para a escola com sua colega de classe, Sataki. De repente, a cabeça da professora explode na sala de aula e um Daruma Doll sai de dentro dela. Ele vira para a parede e começa a cantar uma música estranha lentamente, e então, de repente, a música para. Ele se vira e olha diretamente para os alunos. Qualquer um que tentasse se mover minimamente do seu lugar tinha a cabeça explodida na mesma hora. A sala de aula ecoou com gritos. Todos estavam aterrorizados. Alguns alunos tentaram abrir a porta e sair. Mas o portão estava trancado. O Doll os viu se movendo e os matou instantaneamente. Havia apenas gritos e cenas de pavor por toda parte. Foi então que Sataki disse a todos para ficarem quietos. Se vocês continuarem com medo e gritando, todos nós morreremos. Há um temporizador e um botão nas costas do Doll. Temos que pressionar aquele botão antes que o temporizador acabe. Só então este jogo terminará. Ao ouvir isso, um garoto corre em direção ao botão. Mas o Doll o viu e ele teve o mesmo destino. Agora o medo estava no seu auge. Devido aos gritos, vários outros alunos morreram. Finalmente, apenas Takahata e Sataki sobreviveram. Pérolas de sangue dos corpos estavam espalhadas pelo chão. Cada passo estava pesado e agora restavam apenas 30 segundos. Sataki diz a Takahata: pule sobre mim e pressione o botão. Assim, nós dois podemos nos salvar. Takahata hesita. Mas ele não tinha outra opção. Sataki ajoelha-se. Takahata sobe em seus ombros e pressiona o botão nas costas do Doll. O jogo termina. Havia lágrimas de alívio nos olhos de Takahata e Sataki. Mas então, a cabeça de Sataki também explode e ela morre. A voz do Doll ecoa: Takahata pressionou o botão, então apenas ele viverá. Mas você é um rato e agora o gato está chegando. Takahata não consegue entender o que isso significa. Foi então que Chika chega. Uma amiga próxima de Takahata. Ela diz: eu queria salvar meus amigos. Eu também pressionei o botão nas costas do Doll. Mas por minha causa, todos morreram. Takahata diz: não foi sua culpa. Por minha causa, Sataki também morreu. Mas agora devemos chamar a polícia. Takahata tira o telefone, mas não havia rede. Os dois tentam sair da escola. Mas todas as portas e janelas estavam trancadas. Takahata tenta quebrar o vidro com um extintor. Mas o vidro não arranha. Eles vão para o playground, onde mais alunos estavam presentes. Estava escrito no chão: para terminar o jogo, você deve amarrar um sino no pescoço do gato. Alguns alunos estavam vestindo roupas de rato. O presidente do conselho estudantil diz: você também deve vestir esta roupa. Se violarmos as regras, seremos mortos. Mas Takahata e Ishika se recusam a vestir as roupas. Então o chão se abre e um gato da sorte, que ganhou vida, surge. Ele engole um aluno. O caos se instala por toda parte. Todos começam a correr para salvar suas vidas. O gato da sorte os persegue e começa a devorar os alunos um por um. Takahata e Ishika avistam um sino com um temporizador dentro. Há também um aro no pescoço do gato. Takahata entende. Temos que colocar este sino no aro do pescoço do gato antes que o temporizador pare. Só então este jogo terminará. Ele conta isso aos outros alunos. Kikawa, um aluno do segundo ano que era muito habilidoso no basquete, pega o sino de Ishika e tenta colocá-lo no aro. O sino estava muito perto do aro. Mas então, o gato pega o sino no meio do caminho e o usa para atacar Kikawa. Kikawa bate forte na parede e morre na mesma hora. Todos ficam aterrorizados. Agora, há uma debandada geral para salvar suas vidas. Takahata finalmente entendeu. O gato estava atacando apenas os alunos que vestiam as roupas de rato. Ele imediatamente diz a todos para tirar as roupas. Agora, ninguém estava vestindo a roupa de rato. O gato vai para um canto e se senta em silêncio. Todos pensam que estão seguros. Mas naquele mesmo momento, o gato engole outro aluno. Takahata diz: agora eu entendi. Não há nenhum rato presente aqui. É por isso que o gato está nos atacando. O sino estava com Ishika. O gato começou a se mover em sua direção. Takahata veste a roupa de rato e atrai a atenção do gato para si, dizendo a todos: eu distraio ele. Vocês coloquem o sino no aro rapidamente, ou todos nós morreremos. Mas a morte de Kikawa deixou todos com medo. Ninguém tinha coragem de colocar o sino no aro. O gato ataca com sua cauda e joga Takahata para longe. De repente, ele ouve a voz do gato. Minhas costas estão muito coçando. Por causa disso, não consigo dormir. Você pode aliviar minha coceira? Takahata fica surpreso. Ele pergunta a si mesmo: como posso entender o que ele está dizendo? Ele remove a parte da cabeça da roupa e olha. Agora ele não consegue mais ouvir a voz do gato. Ele finalmente entendeu.
Embora esta roupa de rato esteja colocando minha vida em perigo, ela também é minha maior força. Takahata corre, sobe nas costas do gato e começa a aliviar sua coceira. O gato fica feliz e pede para coçar com mais força. Takahata diz aos outros alunos, rápido. Todos juntos, coçem as costas dele. Os alunos começam a coçar suas costas com os limpadores, fazendo com que o gato se acalme e adormeça. Takahata estava prestes a colocar o sino no aro. Foi então que o presidente do conselho estudantil o impede. Se neste jogo também sobrar apenas um aluno, como aconteceu no jogo do DOL, o que faremos? Eu colocarei o sino no aro. Agora, a desconfiança e o medo entre os alunos começam uma discussão. Suas vozes altas quebram o sono do gato. Com raiva, ele ataca com sua pata, despedaçando 2 alunos. Não havia tempo para fazê-lo dormir novamente. Takahata avista uma capa de basquete. Ele pega a capa e Ishika, pegando o sino, vai com ele para a sala de esportes. Agora, os 2 escondem o sino e a bola na capa e voltam para o campo. O gato estava confuso. Ele não conseguia entender quem tinha a bola e quem tinha o sino. Então, a bola de basquete de Takahata fica levemente visível. O gato acha que Ishika tem o sino e a ataca, jogando sua bola para longe. Mas a realidade era que o sino estava com Takahata. Ele o havia escondido dentro da capa de basquete. Takahata joga o sino rapidamente em direção ao aro. Todos estavam observando, prendendo a respiração. O sino parece estar indo para dentro do aro. Mas no último momento, ele começa a cair para fora. Todos estremecem. Foi então que Amaya salta sobre o gato e coloca o sino dentro do aro. O gato se acalma. Ele apenas diz os nomes de Amaya, Takahata e Ishika. Quando Takahata se vira para olhar, vê que Amaya matou todos os outros alunos. Amaya diz, eu sempre sonhei com um mundo onde os fortes pudessem caçar os fracos, e agora Deus realizou meu sonho. Os cabelos de Takahata e Ishika ficam arrepiados. Amaya se aproxima de Takahata e diz, eu sei que você também achava sua vida chata porque nós 2 somos iguais. Takahata fica com raiva. Ele agarra a gola de Amaya. O que você está tentando dizer? Amaya mostra a Takahata uma foto em que ele tinha um sorriso estranho no rosto enquanto escapava do gato. Ishika diz imediatamente a Amaya, Takahata não é como você. Ele é muito melhor que você. Amaya, com raiva, estava prestes a matar Takahata. Foi então que uma espécie de gás sai da boca do gato. Sob o efeito do gás, os 3 desmaiam. As notícias na TV relatam que houve ataques terroristas em escolas de ensino médio em todo o mundo. Eles informaram que quase mais de 1 milhão de alunos perderam a vida. Ao mesmo tempo, um grande cubo branco apareceu no Japão. Ninguém tinha informações concretas sobre aquele cubo. Dizia-se que os alunos relatados nas notícias estavam presos dentro do cubo. O cubo parou perto de uma torre. Uma multidão se reuniu. A polícia e o exército tentam olhar dentro com helicópteros. Mas eles não conseguem entender nada. O professor de meio ambiente humano, Okihira, foi questionado. Ele disse, isso não é um ataque terrorista. Atacar escolas de ensino médio em tão grande número. Acredito que apenas alienígenas poderiam fazer algo assim. Esta situação está agora fora do controle humano. Na internet, aqueles alunos que sobreviveram começaram a ser chamados de filhos dos deuses. As pessoas criaram a crença de que aqueles que sobreviveram a tal calamidade eram imbatíveis. Enquanto isso, Takahata acorda. Sua amiga do ensino fundamental, Shoko, também estava presente. Shoko diz, eu também estava presa neste jogo como você. Mas não consigo entender por que tudo isso está acontecendo conosco. Takahata diz, eu também não sei. Mas é bom ter encontrado você depois de tanto tempo. Havia outros 3 e toca com eles. Tera estava fazendo cálculos sobre o cubo em seu laptop e tentando encontrar uma saída. Takahata quer sair da sala para procurar Ishika. Mas a porta estava trancada. Tera liga um projetor com um botão. Nele, estavam passando as notícias sobre o cubo e os ataques às escolas. Tera diz a Takahata, não importa o quanto você tente, não podemos sair daqui por vontade própria. Até a força de autodefesa do Japão não poderá nos tirar deste cubo. Foi então que 4 Dous Kokeshi chegam. Eles dizem aos 13, vamos brincar de Kagome Kagome. Vocês devem vendar os olhos. Nós 4 cantaremos e circularemos ao seu redor. Quando pararmos, você terá que dizer em 10 segundos quem está atrás de você. Tera colocou a venda e sentou-se. Os Kokeshi giraram ao seu redor e pararam. Tera não conseguiu dar a resposta correta e os Kokeshi, com a ajuda de um laser, o controlaram, bateram sua cabeça no chão e ele morreu. Inicialmente, Toka se recusava a jogar. Mas quando os Kokeshi a forçaram, ela concordou. O jogo começou. Toka não conseguiu responder em 10 segundos e perdeu. Ela tenta fugir. Mas os Kokeshi a pegam, puxam suas pernas e seu corpo se parte em 2. Vendo essa cena, Takahata e Shoko ficam chocados. Agora os Kokeshi chamam Shoko para jogar.
Takahata se adianta para jogar o jogo em seu lugar. Os Kokeshi cantam, param e perguntam, quem está atrás de você? Takahata já havia gravado a voz de um Kokeshi em seu telefone. Ele toca o áudio, fazendo os Kokeshi pensarem que o tempo do jogo acabou. Nesse tempo, Takahata diz quem está atrás dele. Os Kokeshi se quebram e uma chave cai de dentro. Takahata pega a chave e segue em frente com Shoko. Um aluno chamado Yukio, escapando de um Kokeshi, chegou até eles. Ele segurou a mão de Takahata. Shoko também segurou sua mão. Os Kokeshi passaram sem atacá-los. Yukio explica, se andarmos de mãos dadas, os Kokeshi entendem que somos amigos, ou seja, eles atacam apenas pessoas sozinhas. Shoko diz a Takahata, não importa o que aconteça, não solte minha mão. Takahata vê uma alça de xícara em seu pescoço. Ele se lembra do ensino fundamental. Quando as crianças costumavam perturbar muito Shoko e ela estava prestes a acabar com a própria vida. Takahata estava no telhado, quebrando coisas para liberar sua raiva. Ele deu algumas coisas para Shoko quebrar também, e Shoko quebrou uma xícara. Ela fez um pingente com a alça da mesma xícara. Takahata diz a ela, você não precisa se preocupar. Eu nunca soltarei sua mão. Foi então que Ishika, gritando de medo dos Kokeshi, vem em sua direção, mas tropeça e cai, e os Kokeshi estão prestes a atacá-la. Takahata imediatamente solta a mão de Shoko e segura a mão de Ishika. Por isso, os Kokeshi não os atacaram. Shoko se sente muito mal com isso porque gostava de Takahata. Ishika informa, a Maya estava no meu quarto. Mas ele derrotou os Kokeshi-dous, pegou a chave e fugiu para algum lugar. Então os quatro chegam até os alunos Oku e Kotaro. De repente, uma estátua emerge de dentro da parede, com espaço para 7 chaves. Ela diz, para terminar este jogo, vocês devem trabalhar juntos e usar a ajuda de 7 pessoas para colocar 7 chaves. Havia um total de 6 alunos lá. Mas eles tinham apenas 4 chaves. Foi então que a Maya chega, trazendo 3 chaves após matar um aluno. Ele quebrou o pescoço do aluno e o matou. Todos ficam muito assustados, mas o tempo era curto, então eles colocam as chaves junto com a Maya e o jogo termina. De repente, suas roupas voltam para eles e a estátua também volta para dentro da parede, criando uma caverna. Todos entram na caverna e chegam a um lugar onde a geada está por toda parte. Um urso branco chega com seu fiche de madeira. Ele diz, eu odeio mentirosos. Não mintam para mim. Agora vou fazer algumas perguntas e todos vocês devem respondê-las honestamente. Se todos disserem a verdade, este jogo terminará. Mas se alguém mentir, matarei um de vocês. O urso branco pergunta, qual é sua comida favorita? Todos contam sua preferência. Mas o urso branco fica muito irritado e diz, alguém entre vocês está mentindo. Se o mentiroso não se adiantar, matarei todos vocês. Yukio conta que gosta de salsa, que não era um prato japonês. Isso faz Oku e Kotaro suspeitarem e eles acusam Yukio. A Maya estava se divertindo com tudo isso e também chama Yukio de mentiroso. O urso branco, com raiva, ataca Yukio. O corpo de Yukio fica soterrado no gelo e ele morre. O urso branco pergunta novamente, vocês gostam de Takahata? Ishika, Shoko e até a Maya dizem que gostam de Takahata. Mas Oku, Kotaro e o próprio Takahata dizem que não gostam de si mesmos. O urso branco fica bravo novamente porque alguém estava mentindo. Kotaro diz a Takahata, eu e Oku somos da mesma escola. Você, Ishika e a Maya também são da mesma escola. Apenas Shoko é de uma escola diferente e não o conhece. Isso significa que ela é a mentirosa. Takahata e Ishika dizem, nós 3 somos bons amigos desde o ensino fundamental. Ainda assim, eles não acreditam e chamam Shoko de mentirosa. Takahata tenta impedi-los. Mas o urso branco, com raiva, soterra Shoko no gelo e ela morre. Mas por causa de seu sangue, uma mancha escura começa a aparecer na pata do urso. Takahata tinha visto sua pata. Ele diz, agora eu descobri. Você está nos enganando desde o início. Na verdade, o mentiroso é você. A Maya diz, eu sabia sobre isso desde o início, mas me diverti com o jogo, então não contei a ninguém, mas finalmente você descobriu a verdade, Takahata. Takahata diz, Shoko nos mostrou a verdade através de seu sangue. Este não é um urso branco real, mas um urso negro. Ele nos enganou desde o início para que não descobríssemos a verdade. O urso fica muito zangado e tenta esmagá-los. Mas todos escapam de seus ataques, e de repente, o corpo do urso começa a queimar, revelando sua verdadeira cor, e ele morre. Takahata pega o pingente de Shoko como sua última lembrança. De repente, os 5 chegam a um palácio localizado no meio do mar. Todos começam a pensar no próximo jogo. Uma doll sai de dentro do palácio. 2 outras dolls saem de dentro dela. Ela informa que o próximo jogo será chute a lata. Primeiro, o demônio escolhido no jogo deve trazer a lata para baixo e colocá-la dentro deste círculo. Enquanto isso, os outros jogadores devem se esconder.
Depois que o demônio colocar as latas no círculo, ele deve encontrar as pessoas que estão escondidas. Se ele pegar alguém ou ver seu rosto, deve gritar o nome dela e pisar na lata, e as pessoas pegas serão presas na cadeia. Se alguém escapar do demônio e chutar a lata, todos serão salvos. Mas quando a lata for chutada, haverá uma explosão. Isso significa que alguém terá que sacrificar sua vida para salvar todos. Vocês têm tempo até o pôr do sol. Uma doll tira alguns palitos de sua boca. O palito de Amaya era vermelho e ele se torna o demônio. Todos fogem para se esconder. A lata estava no primeiro andar do palácio. Amaya chuta uma doll, que colide com a lata e a derruba. Amaya a coloca no círculo e sai para encontrar os jogadores. Ele prende facilmente Oku e Kotaro na cadeia. Ishika e Takahata estavam olhando para ele pela janela. Mas Amaya descobre sobre eles e corre para pegá-los. Mas eles haviam colocado obstáculos na escada. Por isso, ele estava demorando para subir. Takahata começa a descer pela janela com a ajuda de uma corda. Ele pede a Ishika para vir também. Mas ela sabia que se ficassem juntos, Amaya os pegaria facilmente. Então, ela vai para detê-lo. Mas Amaya a prende facilmente na cadeia. Takahata conseguiu escapar de Amaya e foi para outro lugar. Amaya senta-se em cima da lata. Ele diz a Takahata: já capturei 3 jogadores e não preciso pegá-lo para vencer o jogo. Então, você pode sair agora. Depois que o tempo acabar, nós 2 sobreviveremos. Deus nos escolheu pessoalmente para viver neste novo mundo. Takahata não sabia o que fazer. Ishika lhe diz: você não precisa confiar nas palavras desse canalha. Você não deveria se importar com o que os outros vão dizer. Se você obedecer a ele, não falarei mais com você. Ela começa a chorar ao dizer isso, pois sabia que se perdessem o jogo, seria seu último dia. Depois de muito pensar, Takahata ainda não sabia o que fazer. Foi então que ele avista uma armadura e a veste, indo até Amaya. Amaya não podia pegá-lo sem ver seu rosto, e ele poderia chutar a lata e vencer. Mas Takahata não conseguia andar direito devido à armadura. Ele queria ameaçar Amaya com uma espada. Mas a espada cai de sua mão e ele mal consegue enxergar. Amaya remove seu capacete e agora, para terminar o jogo, precisa pisar na lata. Mas Takahata a havia amarrado com uma corrente. Takahata diz: você estava dizendo que nós 2 somos iguais, mas você estava errado. Eu admito que minha vida era chata e eu rezava todos os dias a Deus para ter uma boa vida. Mas agora estou percebendo quão idiota eu era. Percebi que aqueles dias chatos estavam entre os melhores da minha vida e não sou nada como você. Dizendo isso, ele salta no mar. Por estar amarrado pela corrente, Amaya também estava prestes a cair no mar. Mas ele se segura. Lentamente, ele começa a puxar Takahata para cima para salvar-se de cair no mar. Takahata já havia saído da armadura e volta para o palácio. Ele avança para chutar a lata, mas devido à queda na água, sua condição estava muito ruim e ele mal conseguia andar. Ainda assim, ele não iria desistir. Amaya também puxou a armadura para cima e avança para detê-lo. Mas antes disso, Takahata chuta a lata para longe. Todos pensavam que a lata explodiria, então os 2 fecham os olhos. Mas a lata não explode. As dolls chegam e declaram Takahata e seus companheiros como vencedores. Enquanto Amaya havia perdido. Takahata pergunta: por que a lata não explodiu? A doll diz: nós apenas mentimos para tornar o jogo divertido. Amaya estava muito zangado. Ele agarra a doll e diz: Deus me escolheu pessoalmente, então como eu posso morrer? A doll diz: quem disse que você vai morrer? Estamos apenas jogando esses jogos por diversão. Nunca dissemos que nenhum de vocês morreria. Dizendo isso, as 3 dolls riem alto e os fogos de artifício começam no céu. Todos, exceto Amaya, estavam muito felizes com isso. A doll lhes dá sorvete e diz: depois de terminá-lo, vocês sairão daqui. Takahata diz a Ishika: depois de sair daqui, quero sair com você e também vamos ver um filme juntos. Ishika fica muito feliz com isso, mas seu palito de sorvete dizia morta. Ela entende que vai morrer. Ela diz: me perdoe, mas não poderei sair com você e você terá que ver o filme sozinho. Takahata não entende do que ela está falando. Seu palito dizia você vive, então ele entende que o jogo ainda não acabou. A doll diz: na vida, além de cérebro, paciência e imaginação, também é necessário sorte. Outra doll sai de dentro daquela doll, com sorte escrita nela. Ela ataca Oku, Kotaro e Ishika com um laser, destruindo seus corpos. Takahata lamenta profundamente a morte de Ishika. Agora, apenas Takahata e Amaya estavam vivos. De repente, os 2 aparecem em cima de um cubo. Uma multidão do Japão estava presente para vê-los, feliz por eles serem os filhos dos deuses. Takahata estava profundamente triste pela morte de seus amigos. Enquanto Amaya estava muito feliz. Foi então que um homem velho aparece atrás de Takahata, a quem as dolls chamavam de Deus das Dolls. Se esta história tocou seu coração, não a deixe sozinha.
Junte-se a nós, inscreva-se e torne-se parte de cada nova jornada, porque cada história contém uma nova esperança.